Olá, pessoal, como vão? Sejam bem-vindos ao Vem Humanistas. Eu sou o Carlos Matias, estou aqui com o professor Ubiratã Ambrósio e com a professora Oleneva Sanches. A gente vai hoje continuar com a segunda parte do nosso evento, o nosso programa com o professor Ubiratã Ambrósio. Ontem nós falamos sobre a visão historiográfica da etnomatemática como um empreendimento humanista. Foi a apresentação do professor Ubiratã Ambrósio e hoje a gente começa a segunda fase, o segundo momento, né, que é o momento de debate. Houve um texto, né, disponibilizado nos comentários do vídeo de ontem para o pessoal baixar, foi colocado também um QR Code na tela do vídeo, que os participantes podem baixar o texto, ler o texto. Então, hoje a ideia é que o debate perpasse pontos, né, que o professor Ubiratã abordou no vídeo de ontem, com uma maior profundidade com os colegas que estão presentes hoje. Então, os amigos presentes podem já começar a colocar as suas perguntas aí no chat, por favor. Podem colocar no chat. Eu vou apenas, antes de passar a palavra para o professor Ubiratã, eu gostaria de dar alguns avisos importantes. Não? Então, o primeiro aviso é o seguinte: o vídeo de ontem é um vídeo pré-gravado, né? Então, foi um vídeo onde o link foi colocado na tela e colocado no chat. O vídeo de hoje ele é um vídeo ao vivo. Então, em um momento oportuno, mais à frente, eu irei disponibilizar o link de presença para que vocês confirmem a presença de vocês nesse segundo momento do dia de hoje. Então, eu vou colocar um link na tela e no chat. Esse link permanecerá válido por um tempo ainda após a conclusão do programa. Então, é importante que, quando vocês verem esse link na tela, vocês anotem esse link e, quando o programa acabar, com calma, vocês colocam esse link no navegador de vocês e confirmam a presença. Tá? Então, não é possível colocar um hiperlink dentro do chat do YouTube. Isso daí pode gerar problema, pode gerar, inclusive, assim, uma certa desconexão da pessoa que postou o vídeo. Então, isso pode dar problema para o evento, tá certo? Então, são avisos importantes que eu precisava colocar ontem. Então, isso é um ponto sério que a gente não pode abrir mão. Efetivamente, a gente vai fornecer o link vai ficar na tela e no chat, e ele vale por um certo tempo. Vocês têm que confirmar a presença por estarem assistindo. Tá? Então, isso é uma coisa importante dentro da forma que é possível para a gente realizar. Tá bom? Então, queridos, dito isso, eu vou então passar a fala para o professor Ubiratã, esperando que os colegas façam algumas perguntas, mas nós temos aqui algumas perguntas iniciais, enquanto o pessoal se prepara, algumas perguntas iniciais importantes para o professor, que foram feitas ontem, durante a execução do vídeo do professor Ubiratã. Foram feitas duas perguntas que a gente, na verdade, quis destacar para começar o nosso papo de hoje. A primeira pergunta, professor Ubiratã, é a seguinte: como seria o trabalho etnomatemático dentro da pedagogia libertadora de Paulo Freire? Olha, ele é totalmente identificado com a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Quer dizer, ao reconhecer o conhecimento de vários grupos, etc., você reconhece, inclusive, o conhecimento daqueles que devem ser libertados. Você tem o conhecimento dos opressores, que é muito útil para os opressores. Uma forma de... Alguém me pergunta sobre conhecimento e poder. Conhecimento dá poder, e os opressores têm muito conhecimento e conseguem ser opressores. Os oprimidos também têm conhecimento, e o conhecimento deles, uma das estratégias dos opressores é desvalorizar o conhecimento do oprimido. O que diz, você não sabe nada.
Você não tem o que falar, não tem o que dar palpite, você não sabe nada. Ouça que eu vou dizer o que fazer. Essa é a estratégia de opressão. Agora, na hora em que você dá ao oprimido a valorização do conhecimento dele, ele pode se organizar intelectualmente e se organizar socialmente para reagir à opressão. Olha, isto é libertador, não é? Isto é pedagogia libertadora, não é? Quer dizer, você reconhecer e dar ao indivíduo dignidade, porque eu sei muita coisa, é uma forma de libertação. Essa é a minha posição, completamente identificada com o Paulo Freire, claro. Maravilha, maravilha, professor. Obrigado. Então, aí tem uma aqui, a Márcia Leal está colocando, professor, gostaria de parabenizar o senhor pela exposição de ontem. Então, tá mandando carinho já para o mestre Biratã, show de bola. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei muito bacana, professor, do Júlio César Lima. Ele fala assim, professor Ubiratã, qual a sua visão sobre o pluralismo cultural do Brasil com o pluralismo matemático existente no ensino da matemática no Brasil como empreendimento humanista? Olha, pluralismo cultural do Brasil, pluralismo cultural existe em todo o mundo. Quer dizer, quando a gente fala sobre etnomatemática, o programa etnomatemática, matemática humanista, há uma tendência, claro, nós estamos falando a partir do Brasil, há uma tendência de achar que isso é uma coisa sobre o Brasil. Não é. O mundo inteiro está sujeito a esse problema. De você ter um grupo dominante que detém um conhecimento dominante, é um conhecimento útil, eficiente e capaz de ajudar o poder. Esse conhecimento é o conhecimento que o pessoal, quem está no poder, os grupos de poder de várias naturezas, grupo de poder religioso, grupo de poder político, todos o grupo de poder econômico, eles tentam convencer o outro que o outro não sabe nada e que eles sabem tudo. E o outro é, de certa forma, silenciado no seu conhecimento. Então, esse pluralismo matemático existe porque todo mundo faz matemática desde que acorda, às vezes até dormindo. Tem sonhos matemáticos. Todo mundo tem ideias matemáticas. Ideia matemática é muito ampla, é muito ampla. Cada vez que você observa, olha em volta, você está, de certo modo, fazendo matemática, está observando, está comparando coisas, está organizando o que você está vendo, classificando. Você está tendo noções de quantidade, noções de tamanho, de medida. Você está fazendo matemática. Agora, os que estão dominando querem convencer você que isso nada tem a ver com matemática. Matemática é aquilo que eu dou com as regras, com as formas, etc. Isto é verdade. Acredite que isto é verdade. E, com isso, de certa forma, silencia o outro. E, na hora que você começa a falar em etnomatemática, valorizar o conhecimento de cada um, valorizar o conhecimento de cada grupo, que vive o seu dia a dia, ele vive o seu dia a dia, e, ao viver, está fazendo matemática. Na hora que ele reconhece que isto é uma forma digna de viver,
está fazendo coisas que são importantes para o dia a dia dele, para o dia a dia da família, da comunidade, ele se torna um indivíduo menos sujeito à opressão. Aquela retórica que diz: você não sabe, eu sou o que sou capaz de dizer a verdade. Você silencia, ouça e faça o que eu estou mandando. É isso que a gente tem que mudar. É isso que tem que mudar. Boa. E professor, uma coisa importante, interessante, vou tirar esse banner aqui só um minutinho. É uma coisa importante que o senhor está falando e que o senhor falou também no texto, nesse sentido, né, de dominação, de uma forma de defender algum tipo de conhecimento como sendo aquele único, né, admissível, aquele que deve ser. Quer dizer, você fala no seu texto sobre a questão da matemática acadêmica, né, que de uma certa maneira vem fazendo isso, né? Você fala assim no texto: lamentavelmente, o ambiente acadêmico deprecia e mesmo exclui muitas formas de matemática, marginalizando-as. Ao reconhecer a universalidade da matemática, está se recusando que a matemática acadêmica, cuja origem remonta à antiguidade grega, fale por todos e se arvore como uma matemática única. Nesse processo, procura silenciar ou ignorar vozes alternativas. É assim que surge o programa Etnomatemática, como uma alternativa para restaurar o caráter humanista da matemática. Às vezes dá a impressão, para quem está me ouvindo, dá a impressão que eu sou contra a matemática acadêmica. De jeito algum. É um negócio extremamente sofisticado, um pensamento muito elaborado, muito bem feito e muito importante. Quer dizer, sem essa matemática acadêmica, nós não teríamos uma ciência tão desenvolvida. Ela está na base de toda essa coisa notável que está se desenvolvendo agora, que é a biotecnologia. Tudo isso é amparado na matemática acadêmica. Matemática acadêmica é extremamente importante. E os matemáticos acadêmicos são, claro, fazendo as coisas dele muito bem feitas. O problema é que a estrutura de poder não são matemáticos acadêmicos, eles não têm poder nenhum. Coitado, matemático acadêmico ganha muito mal, com verbas minguadas, muito minguadas. Quer dizer, eles fazem aquilo porque são muito entusiasmados com o que estão fazendo, justamente, é coisa linda, fascina fazer matemática pura. Eles fazem isso, mas eles não têm poder nenhum. Agora, aqueles que têm poder, que, na maioria, não entendem nada de matemática, mas sabe que aquilo é um negócio que pode ser útil, ele se expropria esse conhecimento matemático do mundo acadêmico e convence os outros que ele tem a verdade, porque ele conhece, tem o poder do conhecimento matemático. Então, eu sou poderoso, eu sei matemática. Ele não sabe nada. Ele é um sujeito poderoso, é um chefe econômico, chefe político, o que for. Ele usa a matemática para convencer outros. E esse é um grande problema. A etnomatemática diz: espera, não se convença com aquilo que ele está dizendo. Olha o que você acha que funciona, que é feito no seu dia a dia, que faz com que você sobreviva, a sua família Esta é que tem que ser também respeitada. Não quer dizer acabar com a matemática acadêmica, a matemática pura não serve para nada. Nossa, é um negócio importantíssimo. É igualmente importantíssimo aquele que faz música. Importantíssimo. Agora, se disser, se você não for músico, você está fora de tudo, espera um pouco.
Não é assim. E quem faz umas histórias uma novela, uma ficção muito interessante para isso, é o Jonathan Swift, que escreveu As Aventuras do Gulliver. E o Gulliver era um viajante. Ele viajou, todo mundo conhece a história do Gulliver, que chegou na Terra dos Anões. Então, lá na Terra dos Anões, ele reconheceu que os anões faziam tudo, sabiam tudo. Só que ele era grandão, os anões eram pequenos. Agora, o Gulliver, quando sai da Terra dos Anões, ele vai para a Terra onde todo mundo é matemático. Todo mundo é matemático. E aí ele começa a perceber as distorções de um mundo onde a matemática é supervalorizada, desvalorizando as outras formas de conhecimento. É contra isso que a gente vai, quando fala no programa Ética e Matemática. Não é? A matemática é uma maravilha de conhecimento, matemática pura, mas não pode desvalorizar outras formas de conhecimento. Essa é a coisa chave. Maravilha. Posso falar um pouquinho? Só um minuto? Claro. Até o Biratã, porque você considera também a matemática acadêmica uma etnomatemática do ponto de vista que o contexto é acadêmico. Então, não há como estar fora, ela está dentro, né? Dentro da situação. A matemática pura, a matemática acadêmica, o etno deles é o mundo dos matemáticos. Dos matemáticos, exatamente. É o etno deles, eles têm uma língua comum, têm um modo de pensar comum, cara, esse é o etnomatemática dos matemáticos acadêmicos, matemática pura. Agora, não podem dizer que é a única forma de conhecimento. Esse é o erro. Maravilha. Tem aqui uma pergunta bacana, professor, do Getúlio Silva. Ele coloca o seguinte: como o professor Biratã associa a etnomatemática com os debates sobre decolonialidade? Olha, isso eu já discuti várias vezes com isso. O que dizem com a colonização, o modo de pensar do colonizador foi imposto ao colonizado. Agora, o colonizado, nas colônias, ao receber esse modo de pensar do colonizador, ele assimilou esse modo de pensar e incorporou as suas maneiras de pensar também. Então, o que foi colonizado se tornou... o exemplo mais forte disso é a religião. Era a matemática que veio pelo colonizador, chegou aqui e foi imposta. E a religião do colonizador foi imposta. Então, na hora que você fala decolonizar essa coisa, bom, seria, então, tirar a língua, tirar a religião, tirar a matemática, tirar tudo. É irreversível, porque ela se incorpora no fazer, no dia a dia do colonizado. E o colonizador, ao vir para cá, ao voltar, ele volta com uma outra visão de mundo. Então, o colonizador, aqueles europeus que vieram para colonizar, quando eles voltaram, eles eram diferentes. Então, na verdade, há uma forma também de colonização do pensar europeu. Você encontra isso, sobretudo na culinária, na música, na língua, na filosofia, na religião e, inclusive, na matemática. Coisas que eles fazem por ter visto outro jeito de matemática. Isso aí acontece no século XVII, no século XVIII. Você percebe traços
de uma matemática que eles viram no processo de colonização e que incorporaram ao pensamento europeu. Há uma discussão enorme sobre isso, principalmente liderada pelos matemáticos da Índia, que dizem que muito do que se vê na matemática europeia do século XV, XVI, XVII é coisa que teve origem na Índia. Quer dizer, houve uma colonização matemática da Europa pela Índia. Então, essa palavra decolonialidade é uma palavra que carrega uma conotação de alguma coisa terminada, estática, finalizada. Não é, é um processo permanente. Por isso, eu trato isso como a dinâmica dos encontros culturais. Está permanentemente mudando de um lado e do outro. É isso que faz com que o debate sobre decolonialidade seja um debate, muitas vezes, enfraquecido por tratar o conhecimento como algo que foi terminado. Essa é a minha posição sobre isso. Maravilha, professor. Tem aqui uma pergunta bacana também da Claudene Mendes. Ela pergunta o seguinte: qual é a aproximação possível entre os escritos de Hans Freudenthal e a etnomatemática, por ele defender também a matemática como uma criação humana? Olha, muito. Quer dizer, um dos muito amigo eu fui, não fui aluno dele, a diferença de idade, mas me tornei muito amigo dele, li muito sobre ele, e sou um grande admirador da obra dele, porque ele percebeu, ele, o matemático puro, puríssimo, da melhor estirpe de matemático puro, ele percebeu que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que está na etno dos matemáticos puros. Há muito mais coisa. E, ao falar nesse muito mais coisa, uma matemática realista, que tem a ver com o mundo real. E, com isso, ele amplia a noção dele como grande matemático para incorporar. Por isso, ele cria modelagem. Você vê alguma coisa, você quer criar um modelo daquilo, estudar aquilo. Aonde está aquilo que você quer modelar? Está no mundo real. Essa é a minha aproximação e débito que eu tenho ao Hans Freudenthal. Devo muito ao pensamento dele. Maravilha. Professor, tem aqui, eu queria juntar, na verdade, duas perguntas, que é a seguinte. Uma pergunta é da Manuelina Pestana, ela pergunta sobre o que o senhor acha da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, mas, na verdade, eu queria juntar essa pergunta, tomando a liberdade de juntar com a pergunta do William Brito, que é, nesse sentido, reconhecendo a matemática como um empreendimento humano, poderia comentar um pouco sobre a ideia de bom desempenho no contexto da matemática escolar? Então, na verdade, professor, eu estou juntando essas duas perguntas porque a Base Nacional Comum Curricular, em um sentido bastante significativo, aproxima muito a questão de um entendimento de avaliação de qualidade em educação, da questão de desempenho em provas, em testes em larga escala, que é o que o William Brito me parece estar colocando aqui. Então, eu acho que fica nesse pacote aí de BNCC, testes em larga escala. A BNCC, quer dizer, todos os currículos, não só esse, mas todos, são feitos por especialistas de gabinete que estão em ministérios, estão em secretarias, etc., não vivem a sala de aula, não vivem a comunidade onde se dá a educação. Muitos nunca entraram numa sala de aula, mas eles definem como deve ser o currículo disso, como é que deve ser o currículo daquilo, qual é a base para eles fazerem isso. É
a lógica interna de cada disciplina. Ao colocar a lógica interna de cada disciplina, você tem uma visão daquela disciplina. Essa visão tem que ser passada para todos. E esse é o grande erro. Quer dizer, a educação parte do etno de cada aluno, seja a educação de geografia, seja a educação de história, seja a educação em religião, seja a educação em música, seja a educação em matemática. Parte daquilo que o aluno é sensibilizado ao notar, ao observar, ao perceber, ao analisar. A partir daí é que vem as considerações de natureza disciplinar que estão nos currículos. Agora, os currículos têm uma forma, são apresentados como lei. E quem não cumprir bem esse currículo é reprovado. Por quê? Bom, com isso, o mecanismo de poder faz com que sejam aprovados aqueles que se submetem ao que é dado pelo poder. Acaba sendo um mecanismo de submissão à voz do outro. Não, a educação, a voz é do aprendente. Nós temos que dar ouvido à voz do aluno. E a voz do aluno vem do ambiente em que ele está vivendo, das dificuldades que ele tem como membro de uma família que sofre muitas dificuldades, dificuldades que ele tem internamente, coisas que ele está pensando, ideias que ele tem que ninguém pode saber o que está na cabeça dele. Essa voz interior do indivíduo se manifesta no processo de aprendizagem. Isso tem que ser considerado. Infelizmente, os currículos legais dados como oficiais não levam nada disso em consideração. A voz interior, nós temos que dar mais atenção à voz interior dos alunos. A voz interior dos alunos, aquilo que ele pensa sobre o mundo. Isso tem que ser considerado na hora de se fazer educação. Perfeito, professor. Tem aqui uma pergunta que eu achei bem interessante também, que é da Juliana de Lima Lopes. Como é feita a relação entre etnomatemática e educação matemática crítica? Ela fala do trabalho do Olli. É a mesma coisa, Não tem muito o que falar sobre isso, porque são enfoques diferentes, a maneira de organizar, etc., é diferente. A educação matemática crítica tem outro ponto de partida, mas o objetivo e a ideia central é a mesma. Maravilha. Tem aqui tanta pergunta, professor, está muito bacana. Vida. É pergunta para Dedéu. Eu estou querendo achar aqui algumas perguntas. Olha só, tem a Emília. Emília sempre está presente aqui. Um beijo para você, Emília querida. Professor Ubiratã, em sua opinião, quais os saberes fundamentais para o educando da educação básica? Como desbastar a escolarização matemática? Espera um pouquinho. Desbastar. Puxa, aí o meu português não anda bom, viu? Assim, os saberes fundamentais. Fundamentais para o educando da educação. O que ele deve aprender? Por exemplo? Ele sabe muita coisa. O que você tem que perceber é o que ele está fazendo. Muito provavelmente, o que ele faz está dentro do que ele gostaria de fazer, se não for imposto pelo sistema, pela base curricular, etc. Ele está pensando de certo modo. O que compete ao professor, ao educador fazer, é
ir de encontro ao que o aprendente está tentando fazer e aprimorar, ajudar, dar elementos para que ele faça aquilo melhor do que ele está fazendo. E todo mundo está fazendo alguma coisa, pode fazer um pouco melhor essa mesma coisa que ele está fazendo. A função do professor não é fazer com que o aluno pense como o professor, mas é um grande esforço do professor aperfeiçoar o que o aluno está fazendo. E eu acho que isso aí é verdade em todas as áreas. Você faz isso na música, você faz isso no esporte. Você não pode forçar alguém a fazer aquilo que você quer que ele faça. Ele acaba fazendo, passando, tirando nota boa, etc. E aí, coitado, é um sujeito frustrado. Talvez, desculpe a intromissão, mais uma vez, talvez a Emília tivesse colocado como tirar os excessos da escolarização. Não sei, provavelmente foi isso. Ela quis falar desbastar a escolarização no sentido de tirar os excessos. Muita coisa. Você faz cada operação complicada. Você imagina que coisa complicada você ensinar e forçar uma criança a fazer uma divisão de 1832 dividido por 431. Isso é uma tortura. Para que fazer isso? Aperta o botãozinho na máquina, sai o resultado. E para que interessa esse resultado? Só interessa se tiver alguma coisa ligada a alguma coisa desses números. Aí justifica. Senão, só para fazer exercício, para aprender a fazer uma coisa, aprende e depois de um pouco já esquece. Quanta coisa eu fui bom aluno de matemática no ginásio, fui professor, doutor, tudo que você pode imaginar na carreira como matemático. Quanta coisa eu seria incapaz de fazer dessas coisas que chegam, que passam no vestibular. Eu seria reprovadíssimo em qualquer vestibular. Seria reprovado no Enem? Só serve para fazer aquele exame, para fazer aquela coisa. Isso eu acho que é nesse sentido que ela diz desbastar, tirar as coisas que não servem para nada. Agora, o que serve? Aquilo que está na sua percepção. Isto aí é muito importante. Eu tenho aqui 1.452 objetos que tenho que distribuir para 350 pessoas. Importantíssimo fazer essa divisão. Agora, se não for isso, o que interessa fazer essa divisão? Maravilha. O Biratã tem aqui uma pergunta muito bacana, que é do Jairomar Araújo. Ele pergunta assim: quero estudar uma comunidade ribeirinha. É uma colônia de pescadores, né? Para quem, pessoal que está... Isso é etnomatemática ou apenas vou fazer uma modelagem matemática? É a mesma coisa, mais uma vez, falando de educação matemática crítica, agora modelagem, tudo é a mesma coisa. A ideia é essa. Modelagem, o que é? Ver uma situação real, um fato, alguma coisa real, e você cria uma forma de trabalhar isso com elementos matemáticos. É o que a gente faz. Medir, quantificar, etc., comparar. Assim que você faz a modelagem, assim que você faz a matemática, assim que você faz modelagem, a matemática crítica. São palavras e direções que acabam sendo com o mesmo objetivo, com a mesma filosofia. Maravilha. Queria dar um aviso aqui para o pessoal. Obrigado, professor. Um aviso importante, muito importante mesmo, hein, pessoal? Atenção. Pessoal, é importante que todos os participantes do evento estejam inscritos, tanto no canal Vem Brasil no YouTube, como no canal da Matemática Humanista no YouTube. Inscrevam-se e cliquem naquele sininho. Isso é muito importante, tá? Não apenas para a questão de nos ajudar, a questão da emissão dos certificados no final.
Tá? Então, por favor, há colegas que se inscreveram no evento e não se inscreveram nos canais. Então, isso pode dar problema na hora de emitir o certificado. Então, por gentileza, inscrevam-se no Vem Brasil, no canal Vem Brasil e no canal da Matemática Humanista com o mesmo e-mail utilizado na inscrição. E cliquem nos sininhos para que vocês possam ser notificados cada vez que um evento entrar no ar. Tá bom? Isso é uma coisa importante, eu agradeço. Peço desculpas aí, mas eu precisava dar esse aviso importante. Há aqui algumas perguntas importantes. Eu queria colocar uma que foi colocada, na verdade, ontem, professor, lá no chat de ontem, que é o professor Djalma Machado. Ele pediu, na verdade, para o senhor falar sobre a etnomatemática e a questão do sistema prisional. Essa é uma coisa muito interessante. Eu tive uma orientanda, Eliane Leal Vasques, do Amapá, que era professora do sistema prisional e fez um doutorado sobre o sistema prisional, a etnomatemática no sistema prisional. Basta você considera qual é o etno do prisioneiro. Qual é o etno do prisioneiro? Qual é o grande interesse do que está na prisão? E a Eliana verificou, o maior interesse do pessoal é fazer os cálculos de quanto tempo leva, como ele pode diminuir o tempo de prisão, etc. Quer dizer, um estudo aritmético muito sofisticado. Quer dizer, ele faz um certo tipo de trabalho, diminui em 1/20 o tempo dele de prisão. E ele aprende e está interessado em fazer todos esses cálculos para poder diminuir o seu tempo de prisão, porque o etno dele é esse. É você perceber o etno dele. Se ele entra no sistema prisional, muitos bons sistemas prisionais têm um lugar de produção, ele produz alguma coisa, seja na marcenaria, seja na agricultura, ele produz alguma coisa, o etno dele é aquele onde ele está agindo como produtor. É aproveitar isto como elemento para trabalhar conhecimento matemático ligado ao etno dele. Maravilha. Maravilha. Professor Ubiratã, eu queria fazer um comentário agora que tem a ver com o texto que o senhor escreveu para o evento e, na verdade, também se relaciona com uma pergunta feita há pouco pelo meu querido amigo Christian Almeida. Ele pergunta sobre a questão das tecnologias, né? A questão de etnomatemática com tecnologias. E eu queria trazer um ponto que o senhor fala no seu texto, quando o senhor cita, na verdade, duas obras. Uma primeira obra, que é do Harold Jacobs, que é aquele Mathematics, a Human Endeavor, que foi algo importante dentro do seu texto. E depois o senhor fala do livro do Raymond Wilder, que é Mathematics as a Cultural System, matemática como um sistema cultural. E aí, quando o senhor fala sobre o sistema cultural, o senhor coloca o sistema cultural como um conjunto, quer dizer, na verdade o Wilder colocou isso no livro dele, né? Um sistema cultural seria um conjunto de costumes, rituais, crenças, instrumentos materiais e intelectuais, né, compartilhados por um grupo de pessoas, relacionados por fatores associativos, como contiguidade geográfica, ocupação comum, relações familiares e tribais, e uma rede de comunicações, principalmente a linguagem. E aí, nesse sentido, é que eu queria colocar a pergunta. Quando a tecnologia chega, porque quando a gente fala de um conjunto, a gente imagina um conjunto, a imagem que a gente tem é de alguma região com uma fronteira bem definida, algo que delimita o que está dentro e o que está fora. E eu acho que a questão cultural, a imagem
do sistema cultural como um conjunto, quando a tecnologia chega, ela não começa a borrar ou a alargar demais, porque não é uma fronteira geográfica. Essa fronteira do sistema cultural, né, ela não é meramente geográfica. Quer dizer, hoje a tecnologia chega pelo celular, ela chega essa agressiva invasão, o agressivo acesso, né, à informação em todos os lugares. Isso, você acha que a tecnologia, de alguma maneira, ela vem borrando um pouco, ou atenuando, ou tornando mais pálida essa fronteira dos sistemas culturais atuais? Todo sistema cultural desenvolve a sua tecnologia. Todos, isso aí é próprio do. Então, os homens de Neandertal, quando começaram a lascar a pedra, não existe. Olha, pensa como é sofisticado você fazer uma pedra lascada do tamanho que você quer para poder segurar na mão a partir de uma pedra grande. Como é que que tecnologia você desenvolveu para isso? Isso se incorporou no sistema cultural dos neandertalenses, se incorporou nesse sistema cultural, é para a tecnologia deles. Essa tecnologia extremamente útil, e ela acaba sendo transferida para outros grupos. Ela é transferida para outros grupos. Alguém acha que maravilha fazer isso. E aqueles que não têm nenhuma pedra para lascar, como aqueles que estão nos lapões, por exemplo, no Círculo Polar Ártico, você vai ensinar para eles, supõe que os Neandertal fiquem tão poderosos que cheguem lá e falem para eles: olha, lapões, vocês têm que aprender a fazer pedra lascada. E o lapão olha e fala: pedra, o que é isso? Isso aí acontece em todos os lugares. Quer dizer, às vezes o sujeito traz uma tecnologia que não tem nada a ver com aquele ambiente, com o etno daquela pessoa. Tem um grande amigo, um grande pensador, Fernando Flores Morador. Ele é um uruguaio, professor na Universidade Lund da Suécia, e ele escreveu um livro chamado Tecnologias Rotas, Tecnologias Quebradas, onde você leva a tecnologia para um lugar que tem um jeito, uma tecnologia própria de fazer as coisas muito bem feitas, aí você traz aquela nova tecnologia e impõe aquela nova tecnologia. Não pode. Então, para falar nessas coisas, como volta outra vez à colonialidade, você tem que olhar para a coisa como um todo. E a tecnologia que agora está aparecendo no mundo inteiro, nós estamos aí lutando pelo G5, achamos que o G4 já não basta, estamos lutando e procurando, e ela está se espalhando. Isso em todo o mundo. O que é? É uma imposição? Não, são as circunstâncias, e aí você não pode se desligar de circunstâncias de natureza econômica, circunstâncias de natureza das várias naturezas. Por exemplo, todo aquele grupo de imigrantes que está fugindo de um lugar e vai para a Europa, eles têm o seu sistema total, tecnologia, religião, costumes, etiquetas, tudo isso deve ser pensado como um todo. E nesse todo você tem o que a gente chama sistemas culturais. Os sistemas culturais se encontram, há uma dinâmica nesse encontro e todo sistema cultural acaba se transformando ao encontrar o outro. É natural.
dizer, a gente faz uma viagem, você vai para Paris para conhecer aquelas grandes catedrais, aqueles monumentos, etc. Você volta diferente, você volta com ideias novas. E essa coisa cria uma transformação no seu modelo, no seu sistema cultural. Isso aí é muito dinâmico, por isso eu gosto de usar a palavra dinâmica dos encontros culturais. Isto é permanente no mundo, a menos que a gente se feche numa caverna e nunca mais saia, não olha para mais nada. Sim, perfeito. Mas se ele tiver exposição para... Professor, aqui é tanta pergunta que eu estou juntando uma pergunta na outra. A gente fala que a gente está chipando. Chipar é juntar uma na outra. Então eu estou chipando perguntas aqui, professor. Aí tem duas perguntas, uma da Carolina Freire e da Gláucia Sichowski, que eu vou botar na tela. E aí eu vou fazer uma intervenção. E como é que eu vou chipar isso aí? Ó? Podemos considerar essa mudança de cultura que estamos passando devido à pandemia, de mudanças de metodologia como uma forma de etnomatemática? Essa é uma pergunta, e aí vem a Gláucia e faz algo semelhante. Professor, nos dê sua opinião sobre os espaços socioeducativos não escolares, casa, trabalho, praças, ruas, igrejas, em que as crianças estão submetidas nesse momento, e a relação com a etnomatemática. Então, quer dizer, juntando esse momento de pandemia e os espaços, na verdade, socioeducativos não escolares, eu acho que dá para fazer uma reflexão única sobre esses dois pontos. É uma oportunidade muito... É triste pensar assim, porque a pandemia é terrível, mas, ao mesmo tempo, cria uma oportunidade para você repensar a maneira de você elaborar o conhecimento. Porque os etnos, durante essa pandemia, o sujeito fechado em casa, quando ele vai para a escola, sai de casa, vai para a escola, ele passa pela rua, passa por uma opção e chega da escola, encontra todo o ambiente, aqueles quartos de escola cheio de carteira, etc. O etno dele é aquele etno do escolar, da escola. Agora, o etno do estudante que está em casa fazendo ensino à distância, o etno dele é limitado. O etno dele é aquela casa com 2 ou 3 quartos, às vezes com um barraco que não tem nem um quarto. O que você vai fazer em educação, o que você vai falar em educar uma pessoa que vive numa casa onde tem um quarto onde 5 pessoas estão no mesmo quarto, aquele é o etno dele. Então, o que a gente precisaria, o educador à distância, tem que ter essa percepção de aonde está o meu ouvinte, o aluno que está... Aonde está esse meu ouvinte? E, de algum modo, ir de encontro àquilo que se cria, o que cria no aprendente, no ouvinte, do aluno, a curiosidade dele, percepção dele, o que ele está observando, o que ele está vendo, que críticas ele está exercendo sobre o que está acontecendo lá. Tudo isso deve ser parte do ensino à distância. Ensino à distância não é para filmar uma aula, colocar na tela, espalhar para todo mundo, porque falta o ambiente daquela aula onde está todo mundo sentado, o professor falando, você vai fazer um exame tal, fazer um vestibular, e todo mundo está lá incorporado, olhando para o professor na sala de aula, dando uma aula. Não, no ensino à distância agora, em casa, isso tudo muda. Por isso, o professor deve, no ensino à distância, estimular que o aluno, que o aprendente procure o seu aprendizado. E nós sabemos que todo mundo procura o seu aprendizado. Não é porque foi ensinado. O sujeito aprende.
seja ensinado ou não, ele aprende tudo. Você observa isso vendo crianças. Você não ensina uma criança a mexer num celular. Mas a minha bisneta, com 1 ano e meio, sabe mexer no celular, quer mexer no celular. Não foi ensinado para ela, mas ela aprende porque observa e vê o que vai acontecendo. Isto é que tem que ser levado em conta nessa nova fase de educação que chama ensino à distância, forçado pela pandemia. Isso pode enriquecer a busca de aprendizado pelo aluno individual, e não o aluno ficar passivamente esperando alguém ensinar alguma coisa para ele, ele ouve 10 vezes e repete, ele repete a 11ª vez. Isso aí tem que ser superado. Essa é a minha visão da oportunidade que se apresenta com essa pandemia. Infelizmente, nós chamamos de oportunidade, mas de repensar o que é a educação. Maravilha. O Biratã tem aqui uma pergunta muito legal do Oscar Paternina Borja. Ele fala assim: depois de identificar a etnomatemática como uma cultura, como se poderia implementar em aula isso? Olha, a etnomatemática de uma cultura interessa para aquela cultura. Como é que você reconheceu a etnomatemática dos Chavantes? Bom, então vamos incorporar agora no currículo umas aulas sobre etnomatemática dos Chavantes. Não interessa a ninguém a não ser os Chavantes. Então, a etnomatemática é dinâmica, ela deve partir daqueles que são daquele etno. Ao partir daqueles que são daquele etno, a atitude condenável e mais comum é dizer: não, isso aí não é importante, isso aí não é bem feito, isso aí não é bem fundamentado. O que você deveria fazer é isto aqui. E você mata a étnica daquele grupo. Não é possível. Cada grupo tem que ter o seu jeito de fazer as coisas valorizado. Qual é a função do professor? É mostrar outros jeitos que podem ajudar a aprimorar o jeito que o fulano faz no seu etno. E tudo que a gente faz pode ser aprimorado. Como é que eu vou aprimorar? Eu vou aprimorar conhecendo outros, ficando mais, entre parênteses, mais culto, tendo mais cultura, conhecendo mais coisas. Por isso a gente estimula viagens. Maravilha, desde a antiguidade, a ideia de turismo é extremamente importante. Por que é importante a ideia de turismo? Porque você vai ver outros fazendo alguma coisa, você acaba percebendo que há outras maneiras também que fazem aquilo que você está acostumado a fazer de uma forma um pouco melhor, mais interessante. Isto é a dinâmica de encontros culturais. E a etnomatemática incorporada na sala de aula tem que ter esse caráter de dinâmica de encontros culturais. Muito interessante para mostrar para um indivíduo que está morando em Copacabana como os Chavantes fazem a matemática deles. Não para que eles aprendam a fazer a matemática dos Chavantes, mas para mostrar que há outras maneiras de fazer aquilo que você faz no seu dia a dia. Espero que satisfaça o que o Oscar pergunta. Maravilha. Obrigado, professor Biratã. Tá todo mundo aqui adorando o programa. Que Olha, bom. E aí, o Biratã, o que você está achando desse formato aí do Vem Humanistas? A gente ter um vídeo pré-gravado e, de repente, um dia depois de debate, o pessoal perguntando para aprofundar. Não é legal isso ou não? Eu acho que
funciona, é um bom modelo de. Vamos fazer, porque, claro, o sujeito leu, meditou, e por isso, quando eu dou aula, chega um momento, eu paro um pouco e falo para os alunos, fiquem conversando, se distraem um pouco, vou tomar um banheiro, ir tomar uma água, etc. Quando volta, eles já meditaram sobre aquilo e estão articulando questões sobre aquilo. Eu acho excelente a ideia. Maravilha. Então vamos lá, continuar. Tem mais perguntas aqui. Eu vou colocar uma pergunta do José Francisco Navas. A pergunta, ela é, ele pergunta o seguinte: podemos articular um paralelo entre a etnomatemática e a ciência do concreto? Lá naquele livro Pensamento Selvagem, na do Levi Strauss, ele pergunta. Olha, o concreto é aquilo que você faz. Etnomatemática, você reflete sobre o seu concreto. É por isso que eu abordo essa coisa aqui, falando em artefatos e mentefatos. O que a gente pensa, que é o abstrato, você pensa, você reflete, esse abstrato fica só para você. Mas você transforma esse abstrato em algo que vai para o outro, que é o concreto. Ou você tem uma ideia maravilhosa e você transforma essas. Ninguém sabe essa sua ideia, o que está na sua cabeça. Ninguém pode saber. Agora, você transforma aquela sua ideia num artefato, numa pintura, num concreto. Isto passa a ser acessível aos outros. Então, você falar ciência do concreto é abstrato e concreto. Tudo nasce do abstrato, da mente da pessoa. Esse é o ponto de partida. Você pensa, reflete, tem uma ideia, estou aqui com uma ideia, agora eu transformo essa ideia numa linguagem e estou passando aquilo que está na minha cabeça para vocês através do concreto, que é a linguagem. Qualquer um pode ouvir e entender. Ninguém pode saber o que eu efetivamente estou pensando. Esse é um negócio fundamental. Então, você tem esse jogo do abstrato, que é o mentefato, e o concreto, que é o artefato. O mentefato é só de quem produziu o conhecimento, aquele inicial. Se transforma num artefato. É captado por qualquer um. Essa é meu enfoque para essa ideia de ciência do concreto, ciência do abstrato. Perfeito. Nosso amigo Antônio Ramos, que estará aqui, também no Vem Humanistas também, professor Biratã, ele pergunta aqui, o Antônio, em que medida justamente a valorização dos artefatos culturais deslocados de um contexto cultural a outro contribui para o dinamismo cultural, particularmente na escola que agrega a diversidade. É você reconhecer que existem outros. Ao reconhecer que existem outros, essa é a função fundamental que a gente tem como educador, como pais, como mais velhos, é fazer com que o outro faz seja respeitado. Então, quando você tem um artefato cultural, esse seu artefato cultural, quando você vai para um outro contexto cultural, ele não tem nada a ver com aquele outro contexto cultural. Você tem que respeitar isto. Então, quando aparece um indígena, como Raoni, encontrando o Papa,
qual é o fundamental nesse encontro? Um contexto cultural que não tem nada a ver com o contexto cultural lá no Vaticano. O que é fundamental, a coisa mais importante nesse encontro, não é que o Papa vai começar a usar aquilo, ou que o Raoni vai tirar aquilo e botar uma túnica de Papa. Nada disso. A coisa mais importante é o respeito no encontro com o outro. Um sistema cultural, artefatos culturais diferentes de outro sistema cultural, de outros artefatos culturais, ao se encontrarem, tem que ter respeito mútuo. Isto é fundamental. E eu acho que isso aí a escola tem como responsabilidade, eu acho, muito importante, e aí, no ensino à distância, use aquela hora que o professor está na tela falando com os alunos para destacar esse respeito. Mostre sistemas culturais, olha, uma figura interessante, diferente, olha, vem de tal lugar, tão diferente do nosso, mas é a resposta que eles dão ao dia a dia deles. Respeitá-los. Eu acho que a palavra-chave aí, para responder a pergunta do Antônio, é respeito. Respeito pelo outro. Respeito pelo diferente. Perfeito. Maravilha, pessoal. Temos aqui mais perguntas. Já já vou colocar o link de presença na tela. Então, pessoal, fica já atento que eu já vou botar já já. Tem a Ana Luísa faz uma pergunta. A etnomatemática está em tudo? Onde ela se faz mais presente? Se faz presente em tudo. Em tudo. Quando você está tocando, batendo tambor, tocando uma música, você está fazendo um monte de etnomatemática. Os sons, os ritmos, tudo isso é etnomatemática. Esse negócio de tocar tambor e fazer matemática, ó. Aí falou com você, hein? Aí falou. Aí tocou em você. Tá jóia. Obrigado, professor. Show de bola. A Sueli está perguntando aqui, olha só, as aulas não presenciais para as crianças é bom? Assim, é algo bom para os alunos? Olha, eu acho muito bom para os alunos era quando eles tocavam assim, não, vai para o recreio, ou brinca com o outro. Aí nós temos que entender, tem que ter respeito pelo que está acontecendo nesse mundo. Quer dizer, a pandemia pede que a gente respeite e tome todas as medidas adequadas para não fazer dela um elemento destruidor. Então, é uma coisa que agora nós temos que fazer, isso aí. Agora, ao fazer essa coisa não presencial, nós podemos conduzir essa coisa não presencial de uma forma melhor. O ideal seria todo mundo estar não tanto na sala de aula, a sala de aula não é tão importante, o recreio, eles brincando, se encontrando. Isso aí, espero que um dia volte. Abrir as escolas e não poder fazer isso, eu acho que é a maior bobagem do mundo. Abrir as escolas para que o sujeito fique distante do outro, de 3 metros, com máscara, quando ele queria ir lá e abraçar um amigo, encontrar um amigo. Isso aí é um negócio que eu acho muito perigoso para o emocional de uma criança, de um jovem. A gente ainda encontra. Hoje, mesmo quando eu fui ao dentista, com máscara, etc., quando chega meu grande amigo, geralmente quando eu chego a gente dá a mão, se abraça, né? Não, leva um cotovelo um no outro. Eu assumo isso, nós podemos. Agora, uma criança,
de 6 anos, 5 anos, 10 anos, um menino que vê uma menina e não pode paquerar. Paquerar quer dizer chegar junto, e aí começa o namoro. O que vai dar isso? Sim. Como é que pode fazer isso? Essas são os. Bom, é um negócio seríssimo que está acontecendo para a humanidade. Maravilha. Professor Biratã, tem aqui uma colocação do João Bosco Farias, que eu queria também fazer um pequeno adendo. É possível aproximar a epistemologia da complexidade do Edgar Morin com o holístico da educação matemática? Eu queria complementar o seguinte, em termos o conceito de transdisciplinaridade que o Morin coloca e o conceito de transdisciplinaridade que o senhor coloca, eles são totalmente afins? Totalmente afins. Meus encontros com o Edgar Morin, onde a gente discute, ele tem a maneira de organizar as ideias dele, que é maravilha. A teoria dele, os livros dele são maravilhosos. E outra maneira de também questionar aquele conhecimento rígido, fechado, único, exclusivo, que exclui os demais. O Morin é contra isso. A matemática é contra isso. Eu também sou contra isso. Aquele conhecimento fechado, cada um na sua especialidade, superar isso, que é o holismo, é comum para todos que estão nesse novo pensar. Então, claro, aproximar não, é quase que a mesma coisa. Maravilha, maravilha. Boa pergunta. Tem aqui uma pergunta da Cláudia. Eu não vou, eu deixei separado, mas ela já subiu lá para cima. Eu vou colocá-la aqui na tela. E seria a seguinte pergunta: professor, em qual momento na sua vida você viu a necessidade de utilizar a etnomatemática em suas práticas? Essa aí eu peguei a história da vida. Quer dizer, eu dava aula em frente ao quadro negro, repetindo aquelas mesmas coisas que estavam nos livros, etc., durante muitos anos. Mas aí, você andando pelo mundo, sobretudo, eu tive um grande despertar quando fui dar aula na África. E, claro, durante algumas horas, dava uma aula ensinando coisas que não interessavam para ninguém, mas era importante ensinar porque era parte do programa que eu fui dar aula de doutorado lá no Mali, na República do Mali. O resto do dia era andando pela cidade, conhecendo coisas. E aí, quer dizer, eu fui percebendo, nossa, quanta sabedoria que está nesse povo. Aí comecei a me interessar pela história. Quanta sabedoria nessa história de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás. Quando você começa a perceber coisas que o mundo acadêmico fechado não te mostra. Isso aí, eu acho que aí começou a despertar, e a partir daí foi vendo outros lugares, olhando as coisas com um olhar mais aberto, procurando mais coisas. E até hoje eu estou fazendo isso. Né? Maravilha. Incansavelmente, né, professor? Maravilha. Ainda bem que de maneira tão incansável. Muito Espero bom. aguentar mais um pouco. Oh, olha, o nosso amigo aí, professor Ibiratão, Milton Rosa. Olha que legal. Um beijão para o Milton e para o Daniel. Como vai? Beijão para eles lá. Professor, você poderia explicar como os sociofatos podem influenciar no desenvolvimento dos artefatos e mentefatos? Mentefato vem da pessoa, do indivíduo. Artefato é quando ele faz do seu mentefato algo que é acessível a todos, um artefato que pode ser captado por outros. Quando esses artefatos começam a se difundir,
são considerados sociofatos. Eles passam a ser parte integrante de uma sociedade. O sujeito que vive numa sociedade é influenciado pelo que se passa na sociedade. Portanto, os seus mentefatos que resultam de ele observar, de ele perceber, etc., são, obviamente, influenciados pelos sociofatos. Porque na hora em que um artefato é captado por um outro, quando o outro pega, esse artefato sofre uma transformação. E isto fica um conhecimento que é socializado, feito, não é produzido agora por um indivíduo. O ponto de partida é um indivíduo. Ele produziu. O que é isso? Depois dele produzir esse pensamento, esse mentefato, ele transforma num artefato. Esse artefato é captado por outros. Esses outros, cada vez que veem esse artefato, criam os seus mentefatos próprios deles e também transformam em artefato e socializa. E a socialização é muito mais ampla do que o mentefato original. Agora, o sociofato vai influenciar novos mentefatos daquele que foi o original. É uma dinâmica, e nada acaba, nada para. Isso é permanente. E eu acho que o jogo do mentefato para o artefato, para o sociofato, tem essa dinâmica muito clara, no meu entender. Maravilha. Pô, obrigado. Maravilha a pergunta do Milton. A Edmara Carvalho está perguntando aqui, professor Ubiratã, quais as relações existentes entre a etnomatemática e a educação matemática inclusiva? É a mesma coisa. É educação matemática crítica, educação matemática inclusiva, é tudo a mesma coisa. Aí é aquela história, a gente querer saber do outro e reconhecer o outro, né, professor? Quem tem um pensamento e começa a refletir sobre alguma coisa, cria uma narrativa própria, aí usa palavras diferentes, usa maneiras diferentes de organizar a narrativa. Então, você tem a mesma história contada por diferentes pessoas, parece histórias diferentes. Se você espremer bem, você vai ver que é tudo a mesma coisa. Maravilha. A Amanda Alves tem aqui a pergunta que o senhor respondeu no seu texto. O seu texto, Amanda, o texto que o professor Ubiratã escreveu é exatamente a resposta da sua pergunta. Como o programa Etnomatemática surge como uma alternativa para restaurar o caráter humanista da matemática. Tudo isso. Não é? Então, Amanda, fica atenta, eu vou colocar o link do vídeo do professor Ubiratã na descrição desse vídeo. Quando ele subir para o YouTube, eu já vou colocar o link lá para você baixar e dar uma lida. É muito bacana mesmo. Então, vou colocar agora aqui na tela, professor, pedir licença um minutinho, a gente está chegando já perto do final do nosso evento de hoje, mas eu vou colocar aqui na tela, rapidamente, o link para a nossa confirmação de presença hoje. Então, atenção, o pessoal que está agora presente, para confirmar a presença nesse evento aqui, prestem atenção, por favor, visitem neste momento, a partir deste momento, não neste momento, mas a partir desse momento, o link para confirmar a presença é www.matematicahumanista.com.br/etno, ETNO. Tá bom? Então eu vou colocar esse link aqui nos comentários, ao vivo. O que vocês vão fazer?
Escreve no papelzinho. Se não puder, não precisa entrar agora. Vai ficar hoje até, vamos botar 5h10 mais ou menos, até 5h10 ele vai ficar aberto. Então, o que é importante, eu vou deixar isso aqui na tela de agora em diante quase o tempo todo e vai ficar até as 5h10. Então, esse é um link de confirmação de presença para quem está presente, naturalmente. Então, vejam esse link, já está aí no site, já coloquei aí, ó, aí já está nos comentários, ó. Dá uma olhadinha aí nos comentários, é só copiar, escreve num papelzinho, é fácil, é o site da Matemática Humanista /etno, ETNO. Tá bom? Então é muito tranquilo. Copia e cola o endereço no seu navegador. Tá certo? É muito simples. É só copiar, selecionar e colocar no navegador. Tá certo? Então, esse é o link. Coloca no seu navegador. Abre uma outra aba ou espera acabar o evento. Escreve no papel www.matematicahumanista.com.br/etno. Escreve no papel. Quando acabar o evento, você coloca no seu navegador e confirma a sua presença. Leva 5 segundos para fazer isso. Tá certo? O pessoal já está com. Já, a Andresa já conseguiu. Tá? Está funcionando, não tem nenhum problema. Tá certo, queridos? Então, é isso. É isso. É isso. É como tá. É tranquilo. Tá bom? Então, vou deixar aqui na tela e vamos continuar com as questões. Bom, vamos lá. Temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu localizar aqui. Assim, a Morane Almeida de Oliveira pergunta o seguinte: professor Ubiratã, quais as relações entre etnomatemática e fenomenologia? Também, quer dizer, quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, eu li muito as coisas de fenomenologia, as coisas do Husserl, então, acaba sendo o que faz com que a gente crie um enfoque teórico a alguma coisa. Vamos criar uma teoria. O que faz? É como eu sempre digo, é como uma sopa. Você vai pondo tempero de uma coisa, tempero de outra, tempero, e vai formando aquele caldo é que faz a minha ideia. Não pense que eu inventei tudo, eu não inventei coisa alguma. Quer dizer, a minha vida foi. Eu li muito, encontrei muita gente, prestei muita atenção, tive muito respeito por tudo aquilo que eu li, por tudo aquilo que eu vi, por tudo aquilo que eu vi, e com isso vai formando um caldo que é o meu pensamento. A fenomenologia eu achei uma coisa muito bacana, eu li, ainda recomendo, leio, são ideias muito boas, que tem tudo a ver com tudo isso que eu estou falando e com tudo isso que todos aqueles outros nomes que vocês lembraram aí, o Morin, o Lévi-Strauss, todos eles provavelmente também foram influenciados por leituras desse tipo, né? Não é aquele negócio de você dizer eu enxergo mais porque subi ombros de gigantes. Você também, você às vezes sobe do ombro de um pequenininho. Quando você fala gigante, é aquele que é o grande intelectual. Nossa, quanto eu aprendi conversando com gente quando eu agora não vou mais a banco pagar conta de luz, conta de nada, mas era um tempo onde você ia ao banco, eu ia, entrava na fila, e às vezes gente que estava na minha frente na fila bate um papo, puxa uma conversa. Quantas coisas eu aprendi a partir dessas pessoas, que é o que a gente chama o homem comum, a sociedade invisível.
Ninguém é identificado porque tem um título, porque tem um nome tal, é a sociedade invisível, é o povão. E, no fundo, esse povão contribuiu tanto quanto aqueles grandes intelectuais, o pessoal que escreveu fenomenologia, o pessoal que escreveu filosofia, os grandes filósofos, todos entram nessa caldo para fazer essa sopa que deu o meu pensamento. Então, fenomenologia é maravilhoso, né? Eu sou o povão também, né? Uma palavrinha que o sujeito às vezes fala te conta tanta coisa linda. Maravilha, professor. Muito bom, muito bom. Feliz aqui. O pessoal está conseguindo confirmar a presença, todo mundo. Que bom, que bom. A Rayane está falando que a palestra está maravilhosa, conversa maravilhosa. Obrigado. A Lucinéia está dizendo que conseguiu confirmar também, a Janine também, a Paula também. Está todo mundo aqui com a presença confirmada. E aí o Magno Lustosa, professor, ele coloca assim: a palavra experiência no ensino de matemática pode ser uma das formas combinadas com a etnomatemática para a libertação de uma matemática acima das outras? A experiência, quer dizer, as coisas que o que é a sua vida, né? A sua vida contribui. Agora alguém me perguntou quando apareceu as ideias, e foi a minha vida viajando. E a experiência é isso, é o que você viveu. Não, o que você viveu se marca em você como alguma coisa muito positiva, alguma coisa negativa. Isso é que ajuda a construir o seu pensar. Maravilha. Obrigado, professor. Estamos chegando no fim do nosso programa. Confirmem a presença aí no link www.matematicahumanista.com.br/etno. E aí eu queria lembrar para vocês que agora no dia 30, sexta-feira agora, lá no canal Vem Brasil, não é na Matemática Humanista não, é lá no Vem Brasil, a gente vai ter às 15 horas o vídeo do professor Rinaldo Pevidor. Ele vai falar com a gente sobre o jogo Mancala. Vai ser muito bacana. Ele vai falar sobre o jogo africano Mancala e suas potencialidades humanistas e pedagógicas. Então, nessa sexta-feira, lá no canal Vem Brasil, é onde foi a palestra de ontem do professor Ubiratã. Será na sexta agora. E aí, no sábado, 10 horas da manhã, o Rinaldo estará comigo aqui, né, de manhã, na Matemática Humanista, para a gente novamente fazer uma nova rodada de debates. Vamos sair todos feras em Mancala, vamos conhecer a Mancala a fundo. O professor Rinaldo é fera, é um craque, sabe tudo de Mancala, e ele vem conversar com a gente, explicar para a gente como funciona, essas perspectivas culturais, a questão da história. Vai ser maravilhoso. Não percam. Então, sexta-feira no Vem Brasil e sábado agora aqui na Matemática Humanista, tá bom? Então, pessoal, professor Biratã, se você quiser dar últimas palavras para o pessoal, eu acho que a gente conseguiu responder quase todas as perguntas. Algumas foram feitas, são muito próximas, eu acabei juntando, acabei assumindo que elas foram respondidas. Eu acho que você sintetizou muito bem as várias perguntas que chegaram e fico muito, muito feliz de estar participando dessa coisa que o Leneva encontrou você e os dois combinaram e fizeram essa coisa linda que destaca que etnomatemática é essencialmente uma matemática humanista. É olhar a matemática como um empreendimento humano, como é também, eu poderia estar falando com o pessoal de música, seria incapaz de falar muita coisa de música, porque eu não entendo nada. Mas qualquer área que eu estivesse falando, é isso aí, o etnomatemática é etnomatematica, e esse matema quer dizer tudo.
explicar, entender, conhecer, perceber, lidar com situações. E o Matema é muito geral. Por isso, quando a gente fala matemática humanista, assim como poesia é humanista, assim como música é humanista, tudo. Quer dizer, o ser humano é o foco. E como ele, internamente, como indivíduo, ou como membro de um grupo, de uma sociedade, e como um relacionamento dele com a natureza, tudo. A natureza, o ser humano, os vários seres humanos, sociedade, tudo existe interligado. Se nós não tivermos um respeito mútuo, o indivíduo respeitando a natureza, a sociedade respeitando a natureza, a sociedade respeitando cada indivíduo respeitando os outros, não tem futuro, acaba. Essa é a mensagem principal. Indivíduo, outros, e sociedade e natureza, os três absolutamente integrados, porque os três são essenciais um para o outro. Se acaba com um deles, se acabou com tudo. E nesse encontro, nessa integração, você tem que ter respeito mútuo entre todos eles. Essa é a mensagem principal que está implícita em tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu palestro, etc. Essa é a mensagem. Respeito entre indivíduo, outros indivíduos, sociedade e natureza. Sem um deles, os outros não sobrevivem. Essa eu acho uma mensagem oportuna para o momento que a gente está vivendo. Respeito. Maravilha, professor. Muito obrigado. Mais uma vez, parabenizo o Oleneva e o Carlos, porque essa coisa realmente, vocês conseguirem utilizar os sistemas de comunicação de uma forma muito interessante, muito eficiente. Muito obrigado. Maravilha, professor. A gente fica muito feliz também. Oleneva, manda bala aí também, que está contigo a bola. Então, eu vou só colocar aqui, tem algum pessoal, está todo mundo agradecendo, só fazer uma última fala, só comentar com o pessoal o seguinte, sobre o link está na tela, tá? Então, anotem um papel, se vocês não estão... Ele não funciona clicando com o dedo em cima dele, ou clicando... Se você estiver vendo do celular, escreva num papel, então decore, é simples, www.matematicahumanista.com.br, só guarda isso, /etno. E aí, quando acabar o evento, você entra no seu navegador e escreve esse link. Você vai ser levado direto para o local de confirmação de presença. Está muito simples, assim, não tem erro, está funcionando. A gente está testando aqui, está funcionando. Tá? O link de presença é esse que está na tela. Aí, olha, é esse daí. É só copiar e colocar lá. Ele vai ficar aberto. Agora são 16h30. Ele vai ficar funcionando até 17h10. Tá bom, queridos? Então, assim, vocês vão ter agora mais 40 minutos com esse link funcionando para confirmarem a presença. Tá bom? Essa confirmação dura 5 segundos. Tá bom? Tá claro para todo mundo como é que é? Tá? Então, é como o evento vai funcionar. Qualquer dúvida, vejam no site da Matemática Humanista, /Vem Humanistas, o tópico de ajuda, tem todas as informações lá, nos próprios e-mails que a gente manda, a gente explica tudo, como confirma a presença, como funciona. Então, quem tiver com dúvida, por favor, veja. E não se inscrevam. Vou dar esse aviso novamente de se inscreverem
nos 2 canais, do Vem Brasil e da Matemática Humanista, por favor. Isso é muito importante para a gente conseguir, ao final, emitir o certificado de vocês. Tá bom? Então, Olenê, você tem mais alguma palavra que você queira dar? Diga lá. Carlos, sim, só que todos estejam cientes, né, que as inscrições continuam abertas para os programas seguintes. O Biratã estreou no primeiro programa. O programa é constituído da apresentação e do debate, encerrou o programa de Ubiratã. Mas nós temos o programa 2, que você já anunciou, com Rinaldo Pevidor, na sexta e sábado, e daí nós estamos no programa 3, 4 até o 7. As inscrições continuam abertas e o certificado será proporcional, a carga horária será proporcional ao número de programas que você participou e confirmou presença. Ok? O Biratã muito realizada, mais uma vez, de poder estar com você. É uma felicidade. E com Carlos ainda vamos ter que nos aguentar por mais um mês aí. Obrigada também a Fernanda, que está por trás também disso. Muito obrigada. Mas e a Maria José. Não está por aqui, mas está. Ela tá por trás dessa história. Tá bom, então. Professor Biratã, então, um grande abraço. Leneva, um grande abraço. Pessoal, é isso. Chegou ao fim o programa com o professor Biratã D'Ambrosio e o próximo é com o Rinaldo. Inscrevam-se lá, tá tudo aberto, como o Leneva falou. São vários programas para vocês se inscreverem. Inscrevam-se lá e a gente espera vocês, tá? Um grande abraço e até um próximo evento do Vem Humanistas. Uma boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Abraços.